Boa noite, pessoas. Eu quero dar aquelas boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem ao vivo, seja pela Vibe Mundial, pelo nosso Instagram, sim, o Café com Sexologia. Mas também quem vai assistir depois, durante a semana, em outro momento mais facilitado para você, também na Vibe Mundial no YouTube, mas também no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Mas pode voltar lá no Instagram, Café com Sexologia, mas você sabe que você pode ouvir todos os programas pelo Spotify e vários desses outros streamings de áudio quando estiver dirigindo, fazendo alguma outra coisa. Vamos lá. Nós temos um convidado hoje, que vem de fora de São Paulo, até veio fazer um esforço aí. É o Júlio Zancanelli, ele é médico e... Rafael, conta pra gente aí, vamos perguntar pra ele do que ele vai falar, que ele trouxe um assunto especial. Você que é mulher vai querer saber, mas você que também é parceiro de uma mulher ou parceiro de uma mulher, precisa saber. Bem, boa noite, Oswaldo, boa noite, Júlia, é um Boa prazer noite, estar com vocês mundo. aqui. E acho que hoje é um tema muito necessário, né, Oswaldo, pra gente discutir tanto para mulheres quanto para os parceiros dessas mulheres, que a gente vai discutir sobre climatério e menopausa, né, e eu queria pedir para você, Júlio, já começar contando pra gente o que seria o climatério e a menopausa. Perfeito. Boa noite para todo mundo aí. Esse período do climatério e menopausa, a gente começou a falar muito mais disso, porque eu acho que a primeira frase que a gente tem que entender é que a cultura, de fato, está influenciando muito em como essa mulher vive hoje essa menopausa. A minha mãe, a minha avó viveu a menopausa de um jeito e com certeza minhas irmãs e as minhas sobrinhas vão viver de outra maneira, porque hoje a gente tem mais acesso ao conhecimento e tudo mais. O climatério de fato é o seguinte: as mulheres já nascem com o estoque de folículos que elas vão ter durante o período reprodutivo, ou seja, todas as menstruações. E quando vai esgotando, você vai chegando no final disso, o organismo percebe esse esgotamento aí e começa a querer resgatar esse eixo aí, essa normalidade dos ciclos menstruais. E aí essa flutuação hormonal é muito sintomática. E aí é um período que, de fato, pode durar até 5, 7 anos, antes mesmo da menopausa, que seria os 12 meses totais de ausência de menstruação. Quer dizer que então tem uma diferença entre o que é climatério e menopausa, porque muita gente confunde essas palavras. Aliás, assim, volta e meia a gente tem pacientes que ficam, não sei, Bom, quando a mulher começa a ter falhas, ela está entrando num período que depois se confirma, desde que ela passe um ano inteiro sem menstruar. Exato. Mas durante esse período que pode durar, então, nossa, 7 anos. Sim. Isso caramba, é uma vida toda. E aí a gente começa a entender o seguinte: por que essa mulher nesse período, antes dessa menopausa, que seria os 12 meses de total ausência de menstruação, ela começa a perceber aqueles calorões, né, a labilidade emocional, que o humor fica mais deprimido, tontura, zumbido no ouvido, secura vaginal, alguns sintomas relacionados com dor nas articulações, insônia, perda de memória. E esse período pode durar aí, começar, às vezes, até mesmo uma mulher de 35, 40 anos, e não necessariamente só lá no Não é período lá da dos menopausa. 50 anos. Então Não. você está contando algo que varia muito e é preciso compreender isso, porque isso tem uma série de funções no corpo, mas também, óbvio, né? Essa mulher vai ter vivências de sensações diferentes e humor, os estados de humor, as emoções, os sentimentos também flutuam e modificam-se durante esse tempo todo. Caramba, desde os 30 e tantos anos de idade até haver uma nova estabilidade sem menstruações. Exato. Mas durante esse período aí, as mulheres falam que sentem calores, essas coisas assim, né? Mas é todo dia? Essas ondas de calores aí Ondas. são sensações assim, de hipersensibilização do sistema, que a gente tem o hipotálamo, que ele é responsável pelo controle da temperatura, da fome, da sede, e é como se fosse excitabilidade dessa região por falta e diminuição do estradiol. Só para a gente entender no geral. Durante esses períodos menstruais, os ciclos menstruais, tem produção de um hormônio muito importante, que é o estradiol. E esse estradiol, ele participa do metabolismo energético das mulheres, ele participa da questão hormonal, da questão também de recaptação
de neurotransmissor, por isso que essa mulher vai ter mais esse humor mais deprimido, vai participar também do metabolismo ósseo, do sistema cardiovascular, até de como funciona a deposição de gordura no corpo dessa mulher. O estradiol controla. Por exemplo, a mulher, durante o período menstrual, enquanto ela menstrua, ela tem uma característica que é uma gordura que deposita mais na coxa, no glúteo. E durante esse período de diminuição do estradiol, no climatério e menopausa, ela começa a perceber translocação da gordura da região da coxa e do glúteo para a região visceral, abdominal. E isso daí percebe também a diminuição do metabolismo, ela começa a ter dificuldade de perder peso, de manter o peso, começa a ter uma mudança aí também na questão ali do metabolismo. Essa mulher começa a ficar pré-diabética, porque essa gordura que se transloca da região da coxa e do glúteo vai para uma região que causa uma inflamação, aí é uma gordura que é mais inflamatória, mais metabólica. Né? Vocês estão ouvindo? E dá para imaginar como é que essa mulher passa a viver diferente? Ela estava acostumada, o corpo dela, inclusive, estava acostumado a ter um padrão bem organizadinho e constante, e de repente começa a variar e até mesmo o corpo dela começa a ser diferente. Gente, isso deve afetar muito o estado de humor, os relacionamentos, a vida dessas pessoas. Você começou contando um aspecto cultural, porque estava aqui imaginando, sim, a minha avó, que nasceu lá no começo do século XX, bom, a chance dela viver depois dos 45 anos era muito pequena. Ela viveu até os 85. Quer dizer, ela passou da idade, mas a maior parte das amigas dela morreu antes. Ou seja, é provável que muitas das amigas dela nem tivessem chegado nessas condições que você está contando hoje. E isso implica numa cultura que vai dar mais ou menos atenção a um assunto, e hoje se dá mais atenção porque temos mais mulheres que, sim, passaram dos 45, 50 anos. Você usou um argumento. Quer dizer, essas mulheres ainda vão ter muito tempo para viver depois. Exato. E se você para pensar assim, uma mulher que começa a ter uma perda de memória, por exemplo, um prejuízo no trabalho. Tem pacientes que trabalham hoje que têm dificuldade de, por exemplo, professoras que costumam falar daquele assunto cotidianamente e aí, de repente, se vê esquecendo um termo e aquilo não vem, fica tentando lembrar, sabe, aquela palavra que é determinante ali naquele momento, o constrangimento disso. Uma mulher, por exemplo, que começa a ter dificuldade para dormir, que enfrenta isso à noite e tem que acordar e durante o dia numa jornada tripla. Por exemplo, uma mãe, profissional e mulher, que tem que dar conta de toda essa situação que a gente sabe. E aí dá conta de um dia cansativo, não dormindo bem, sentindo ondas de calor na madrugada, sendo acordada. Então, assim, ela já enfrenta um dia, ela já chega no período do dia muito mais cansada, menos disposta. E assim, você pensa que o climatério a menopausa não é necessariamente uma fase temporal, assim, eu não consigo quantificar. Vai ser 5 anos no pós-menopausa, por exemplo. Vai ser só um período de 10 anos. Eu tenho paciente hoje que tem 83 que ainda refere sintomas, por exemplo, calorão, insônia e tudo mais. Então, assim, isso não dá para quantificar. Essa mulher pode perceber esses sintomas aí por um período muito maior do que ela imagina. Acho que é importante a gente pensar, né, Júlio, quanto o climatério, ele modifica estruturalmente a vida dessas mulheres e pode, claro, trazer prejuízo e dificuldades, mas o quanto também ele é entendido na nossa sociedade como um período de início do fim, digamos assim. E isso é um problema, né, Júlio? A gente partir do pressuposto de que uma mulher que começa a entrar em climatério está começando o início do fim da vida. Até porque essa mulher pode viver ainda 40, 50 anos. É muito tempo de vida para a gente entender que seria... agora eu vou ter que lidar até as coisas acabarem, né? É complicada essa perspectiva. Exato. É uma cognição, uma ideia. Mas eu acho que tem a ver com o que você chamou no começo da nosso programa hoje, quer dizer, a questão cultural. Sim, exato. Nós estamos, então, numa fase em que a nossa cultura começa a ver essas circunstâncias como diferentes, que antes não tinha importância, agora tem uma importância, porque essas mulheres não estão no começo de um fim de vida. Elas estão na metade da vida. Metade, exato. Caraca! E aí se a gente parte também de uma outra questão, que tem uma insuficiência ovariana precoce. Tem mulheres que entram nesse período por algum problema de saúde, que não necessariamente é a menopausa ou perimenopausa, mas uma insuficiência aí por algum problema que aos 32 anos deixam de ter menstruação e tudo mais, e elas vão enfrentar uma menopausa precoce.
Então, imagina, aos 30 e poucos anos, uma mulher, cedo. uma menopausa precoce. E como que ficaria isso? Então, hoje a gente tem uma solução para isso. A gente tem a questão da própria terapia hormonal, que você consegue minimizar de maneira pontual, assim. Óbvio que a gente vai fazer uma estratificação de risco, né? A gente vai avaliar se essa mulher tem condições aí de fazer a terapia, a gente observa se ela tem um risco aumentado para um câncer de mama, um câncer de útero, endométrio e tudo mais, se ela tem um risco cardiovascular aumentado. Caso não, se ela tem essas indicações e ela pode fazer essa terapia, a gente consegue minimizar isso. Obviamente que a gente tem um plano também que vai além de hormônio só, que essa mulher tem que treinar, ela tem que fazer uma musculação para estimular também a questão da musculatura, do osso, melhorar a saúde óssea. Então a gente tem que estimular também a questão de bons hábitos, uma boa alimentação. Porque, pensa só, se eu tenho um humor mais deprimido, se eu não durmo bem, se eu acordo mais cansado, eu tenho uma tendência a piorar a minha alimentação, porque eu começo a fazer mini agrados, assim, a minha cabeça pede mais por... Então, até o perfil alimentar dessa mulher começa a modificar. Às vezes ela fala, poxa, mas eu não tinha vontade de doce, eu não tinha vontade de comer tão mal, agora eu quero comer sempre alguma coisa, eu fico com um perfil como se eu estivesse com fome o tempo todo, aumentou meu apetite e tudo mais. Isso mais nessa tentativa de suprir essa escassez aí, esse momento de labilidade emocional que ela sente e tudo mais. Perfeito. E o quanto é importante, né, Júlia, a gente começar a perceber as possibilidades que a medicina tem oferecido para essas mulheres de aumentar a qualidade de vida, né, nesse período, porque a menopausa, né, ou o climatério vai dar início, claro, a uma necessidade de ajustes dessa qualidade de vida, rotina e tudo mais, mas para trazer qualidade de vida para essa mulher continuar vivendo a vida, investindo na carreira, cuidando do que ela deseja para a vida dela. Né? E o quanto antigamente, que nem vocês comentaram, a ideia da menopausa era, agora nós esperamos a vida acabar, né? E essa mudança é muito significativa, né? Quantas mulheres hoje passam pela menopausa com menos impactos do que muitas mulheres já passaram no passado. Né? É bom pensar que você está contando que, assim, há 50 anos, muitas mulheres, na verdade, ali com 45, 50 anos, elas também tinham acabado com a função social delas, que era ter filhos. Ou seja, aí quando elas iam cuidar era dos netos, mas era... As mulheres são produtivas hoje socialmente e produtivas, eu quero dizer, estão no mercado de trabalho, então também alguém com 50 anos ou 60 anos continua podendo produzir. E aí vem o que você contou, se essa mulher tiver talvez até mais sensível a essas mudanças do corpo fisiológicas e isso trazer, e ela não souber lidar com as emoções, ela começa a esquecer coisas, esquecer palavras. E é necessário a gente compreender que a gente precisa treinar o uso de memória, senão não funciona mesmo. Mas é possível ter mulheres que só vão começar a menopausa lá com 60 anos? Exato. Isso também, assim, você falou dos 30, então eu estou pensando... E aí a gente vai utilizar essa menopausa como um marco mesmo, né? 12 meses total de ausência de menstruação. Tem paciente que vai entrar mais tarde, vai entrar aos 60, 59, e tem mulheres que vão mais cedo. Assim. A gente considera a partir dos 40 anos uma menopausa precoce e a partir dos 45 aí uma idade mais adequada para o início da menopausa, né? Mas aí, obviamente, que você vai avaliar uma série de coisas. Mas o que a gente tem que pensar num geral, o impacto na saúde dessa mulher e na questão do trabalho, da vida conjugal, na família, porque essa mulher mais irritada, ela sem paciência, essa labilidade emocional, por exemplo, ela vai começar a se sentir incomodada. Como é que fica a libido dessa mulher? Eu pensava nisso, a questão sexual começa a ser muito prejudicada, porque ela foca a atenção numa série de sensações físicas, está ali pensando e interpretando coisas de uma outra maneira, e estava imaginando, e o sexo, como é que essas mulheres ficam? Tem uma outra questão que é o seguinte, quando tem essa diminuição do estradiol, a região da vagina, do útero, da bexiga, da uretra, ela é uma região muito cheia de receptor de estradiol. Então, com essa diminuição, eu tenho uma atrofia da região, eu tenho uma diminuição da vascularização, eu tenho um afilamento dessa parede da uretra e tudo mais. Então, essa mulher começa a
sentir muito mais secura vaginal, dor na hora da penetração, ela vai ter dificuldade de lubrificação. Algumas mulheres começam a desenvolver uns sintomas assim de perda de urina, que é a incontinência urinária, porque como se esse assoalho pélvico, ele perde o tônus. Então, assim, existe uma flacidez ali, uma diminuição também do colágeno da região. Então, tudo isso impacta, tanto na questão, por exemplo, a mulher começa a perceber um odor na região, porque muda o pH da região vaginal, entendeu? Perfeito. E aí essa parede que fica menos elástica e a dor durante a relação, ela começa a realmente fugir disso, porque imagina, que incômodo. Naquele momento que era um momento de satisfação, de prazer, começa a ser realmente um momento de dor e sofrimento para essa mulher. E estou entendendo que não é só dor, porque você falou que as estruturas se modificam, ficam mais finas, Sim. ou seja, é possível ter machucados mesmo. Exato. Sangramentos. Sangramento, exatamente. Uau. É como se a parede dessa vagina ficasse mais friável, né? Que a gente chama de mais sujeita a sangramento. E aí, hoje você consegue melhorar muito isso. Assim, hoje a gente tem opção de laser, opção de hidratante vaginal, lubrificante para essa mulher utilizar, assim, as opções não hormonais, né? Tá. Além de opções de estradiol tópico também para utilizar para as mulheres que não têm contraindicação, que melhora, que ajudam a recuperar mesmo essa região e melhorar também esse aspecto ali nesse sentido para essa mulher ter mais satisfação nesse momento. E o quanto é importante essa discussão, né, Júlio, quando a gente discute a menopausa, né, a discussão da relação dessa mulher com o seu parceiro ou a sua parceria. Porque é muito fácil a gente cair numa ideia de que a mulher, então, é a única responsável em ajustar essas questões, né? Sim. E o quanto a gente precisa trazer essa discussão para este casal, no sentido, né, do parceiro ou da parceira dessa mulher, entender que esse ajuste, ele é coletivo, esse ajuste ele é feito enquanto um casal. Então, às vezes, aumentar o tempo de estimulação sexual para que essa mulher, né, se sinta mais confortável, mais segura, abrir o diálogo para que essa mulher consiga falar, olha, o sexo para mim não vai ser a mesma coisa que nem era antes, alguns ajustes são necessários, eu preciso do seu apoio, o uso de lubrificantes, uma série de outras possibilidades que fazem com que essa mulher vá para a relação sexual se sentindo segura de que quem está com ela entende que é diferente, né? Vai ser diferente. E aí, nesse momento também, é difícil até para essa mulher perceber essa mudança, né? Sim. Porque é como se fosse de um dia para o outro começam a surgir essas mudanças corporais e tudo mais. E até ela assimilar isso, de que realmente essa mudança do humor, essa questão do desejo sexual, a questão da irritabilidade, da mudança no sono, do peso, do perfil, de como ela começa a questão alimentar dessa mulher. Então, assim, isso demora um tempo também. Sim. Então, assim, e essa questão familiar, os amigos, todo mundo criticando, às vezes a cobrança de o que aconteceu com ela, por que ela está sem memória, ela está esquecendo de tudo, ela está diferente, está muito mais irritada. E aí, como é que fica isso, né? Como é que as pessoas estão recebendo essa mudança num momento difícil? E como é que essa mulher lida com as outras pessoas reagindo a essas mudanças? Ou seja, você falava da parceria, o Júlio agora está lembrando, assim, existe uma coletividade à volta, o mundo talvez diga para ela coisas que, na verdade, já não servem mais, serviam talvez há 50 anos, 60 anos, mas também pensava numa coisa, é como se a gente tratasse essa mulher como se ela tivesse se aposentado, né? Sim. E aí, quando você fala também de dificuldades sexuais que podem surgir por causa dessa fase, esse aposentar-se talvez seja um termo que muitas... Não seria o termo exatamente, mas um significado como que já não dá mais, então paramos. E o Rafael estava lembrando que muitas dos casais deveriam estar lançando mão de uma série de outras ações, aumentando o tempo, variando os estímulos, intensificando os estímulos. Para quê? Porque é gostoso. Sim. Só isso. E aí, se esse casal, por exemplo, não achar que essa mulher está se aposentando, nós já temos soluções. Você falava, Júlio, de algumas soluções que são não hormonais. Sim. E você também começou a falar de algumas hormonais. Sim. Você até falou assim, uma coisa que usa tópico. Vocês sabem o que é tópico, gente? É bom explicar essas coisas, porque falar, assim, dá uma sensação que algumas palavras são mais difíceis. Porque, na verdade, sim, são possibilidades assim, de hormônio, estradiol, né, que a gente passa na própria região.
que você Como coloca uma em pomada, formato por de exemplo. óvulo, pomada, e coloca na região para poder melhorar essa mucosa, essa parede da vagina, da região interna ali da vulva. Então, assim, são hormônios mesmo, em formato de comprimido, em formato de pomada, que você consegue introduzir para poder fazer essa melhora local. Então essa mulher vai ter que se tocar. Sim. Exatamente. Porque eu já estava pensando, Rafael, que um dos problemas que a gente volta e meia discute aqui é que muitas mulheres também nunca aprenderam nem a se tocar, nem a se tocar no sentido de se examinar. Conhecimento. E que de repente, assim, é preciso ter um conhecimento e introduzir, seja um comprimido, seja uma pomada, passar essa pomada. Mas isso é interessante porque também você está contando que até esses métodos de tratamento, eles exigem que essa mulher preste atenção no seu próprio corpo. Se toque, se olhe, se perceba. Agora, e o parceiro dela, se ela usar esses cremes, o parceiro dela não absorve esses cremes também? Então, depende. A gente orienta geralmente o momento certo de utilizar. Teve relação, teve higiene pessoal. Antes de dormir, aplica. Perfeito. E aí dorme. Aí no outro dia... isso já não é aplicar 10 minutos antes da relação. Tem horário certo aí para fazer a aplicação. As orientações são extremamente importantes, assim, Exato. porque a opção tipo, de utilização até mesmo do estradiol sistêmico, da progesterona, para essa mulher que tem útero, que vai precisar fazer a utilização da reposição hormonal de maneira sistêmica, a gente vai escolher... Sistêmica é tomar comprimido? Ou tomando comprimido, ou passando um gel, ou usando o adesivo transdérmico também, que é através da pele, que você cola adesivo na pele. Então, essa mulher, a gente vai ter que fazer uma avaliação geral de como que, dentro dessa realidade dela, o que é mais indicado, né? Para facilitar também a vida dessa mulher e tudo mais. E aí a gente falou sobre as questões do parceiro, como que fica essa questão, eu acho que é muito mais psicológica também, de abertura, né? Vai depender muito do casal. Sim. Se esse casal tem uma facilidade de comunicação ali, porque às vezes se eu como homem percebo isso da parceira e tal, fica mais fácil até mesmo dele orientar, olha, será que não é hora de procurar um médico para te ajudar nesse sentido? Idealmente seria, ajudar, né? O parceiro participar mesmo, né? Gente, vocês trouxeram várias coisas aí para a gente pensar durante a semana. Júlio, numa frase, um parágrafo assim, como é que você poderia, finalizando a sua participação hoje aqui, como é que você deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, menopausa é mais uma fase da vida da mulher, então necessariamente não é o fim de nada, é o início de um outro momento que eu vou perceber algumas modificações e de acordo com o que eu tenho de possibilidade, eu consigo às vezes controlar os sintomas, eu consigo utilizar terapias hormonais, terapias não hormonais para melhorar, seja mudança de hábito, atividade física, uma dieta, às vezes até mesmo, hoje a gente tem inclusive uma medicação que vai ser lançada aí no Brasil para poder melhorar a questão do fogacho, que não é hormonal, que já está disponível nos Estados Unidos, que vai vir para cá, que a ideia já era ter chegado no Brasil, que não chegou ainda, mas a gente tem opções para mulheres que sofreram um câncer de mama, que têm outros problemas, que não podem fazer essa terapia hormonal. Então assim, hoje a gente tem como, de maneira geral, utilizar até mesmo outras medicações para utilizar. Então, não precisa ser uma fase sofrida, não deve ser uma fase sofrida. Eu acho que as mulheres precisam entender isso como uma nova possibilidade de melhorar, de mudar e aí conseguir mais saúde, né? Melhorar a saúde e a qualidade de vida, com certeza. O que você acha, Rafael? Eu acho excelente, né? Eu fico contente que a gente consiga discutir a perspectiva de futuro para a vida dessa mulher em qualidade de vida, relacionamento, autocuidado, saúde física, mental. Que é isso, né? Menopausa e climatério são momentos de mudança, claro, de dinâmica de vida, mediante algumas questões fisiológicas, mas é um momento que exige cuidado, assim como qualquer outra parte da vida, e não é o final, né? Acho que a gente precisa começar a defender essa ideia de que a menopausa é um pedaço da vida dessa mulher que ainda continua por muitos anos, ainda mais com a medicina que a gente tem hoje. Então, qualidade de vida, acho que precisa ser garantida nesse momento para que ela possa ser feliz, né? Acho que essa é a melhor coisa. Vocês perceberam, vocês que estão nos ouvindo, assistindo, que essa é uma conversa necessária de nós termos, mas também é necessário que os casais, as famílias tenham isso em conta e comecem a passar essas informações. Porque sem essas informações, nós vamos viver momentos do passado e já considerar que isso seria um final de vida. Não.
Nós estamos falando de começo assim, da metade da vida. Exato. E tem muita coisa para ser vivida. Mas nós precisamos compreender que precisamos assim de qualidade. Algumas coisas dizem respeito a fazer esse corpo funcionar melhor, com menos malestares, mas as pessoas, os casais, precisam se cuidar. Cuidarem-se e de maneira positiva poderem também ingressar na situação sexual de uma maneira boa. Será que nós precisamos fazer mais coisas para conseguir ter sexo? Talvez. Precisam de ajuda? Talvez. Sim, eu acho que vale procurar um psicoterapeuta para poder discutir como é que nós desenvolvemos essas atitudes, atividades, que talvez a gente nem saiba como fazer. Talvez a gente se sinta envergonhado. Nós estamos aqui para conversar sobre essas coisas. Todo domingo, 8h30 da noite. Quero dizer para todos vocês que nós sempre esperamos vocês aqui. Semana que vem, vocês sabem o que é uma neuropsicologia, coisas assim? Vamos conversar semana que vem. Gente, até mais. Domingão tá aí. Até mais. Você ouviu na